Tirem as crianças da sala porque nós teremos agora uma DR, meus chapas. E ninguém melhor para ter uma DR comigo do que a minha própria esposa, Celina Castro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Na realidade, né, pela obrigação de estar aqui. Exatamente. Não é como se você tivesse tido muita escolha, né? Exatamente. Quando a gente se junta, quando a gente começa um relacionamento, a gente tende a imaginar um futuro, tudo muito lindo, tudo muito belo, comercial de margarina, crianças correndo pelo campo, às vezes sem crianças, às vezes a gente só viajando e curtindo a vida. Porém, no meio disso tudo, a gente passa por alguns perrengues, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os principais motivos que levam um jovem casal até as suas DRs aí do dia a dia. Então, hoje a gente Jovem só eu, né? Tá vendo? Isso é um dos primeiros, né, motivos que levam as pessoas a terem DRs. Mas não tem problema. Vamos começar, então, falando sobre aqueles pequenos aspectos que fazem a convivência ficar mais difícil. Então eu começo te perguntando, meu amor, qual é a dificuldade de fechar a pasta de dente depois de usar? Eu fecho, mas não completamente, para ajudar a próxima pessoa, que no caso é você, a ter menos dificuldade de abrir a pasta. Então, canalha, a realidade é que ela pega a pasta, aí ela... Primeiro, ela aperta no meio da pasta, igual os neandertais faziam, né? Que aí espalha a pasta pra uma ponta e pra outra, é incapaz de seguir o fluxo da pasta. E aí, quando ela termina de passar a pasta igual um animal selvagem, ela encosta a tampa no biloto e aí não dá nem meio giro completo. Ela simplesmente para, você aqui que tá me acompanhando, ela para aqui, ó, e faz assim... e deixa a pasta lá, como se fosse uma pegadinha do malandro, sabe? Aí ela volta, sai como se nada tivesse acontecido, aí quando o abestado aqui vai escovar os dentes e pega a pasta, ou a tampa cai no ralo, ou a pasta cai no chão, porque eu nunca vou esperar que um objeto com tampa esteja com a tampa só encostada, como se fosse um bonéu. Então o errado é você. O errado sou eu? Sim. O errado não é tu que não fecha a pasta. Exatamente. Tá vendo? Olha, isso aí é um outro assunto legal, hein, pra falar de DRs, porque... na relação, sempre tem uma pessoa certa e sempre tem uma pessoa errada, né? Gente, mas vamos lá. Ah. É de conhecimento, acho que geral, que as mulheres são mais inteligentes que o homem. Já diz aquela frase, um homem excelente é só uma mulher mediana. Então, a gente tem muitos ensinamentos a passar. E às vezes eu quero me recolher. Opa, tô pegando o microfone. Me recolher. Eu não quero ensinar ninguém. Recolher. Sim. Eu não quero ensinar ninguém, eu só quero viver. Certo. Então, às vezes, eu me recolho, eu não sou mãe de ninguém, graças a Deus. Me recolho a minha insignificância e eu deixo a vida ensinar. Certo. E quando é que a vida ensina? Quando a gente tá brigando e eu mostro pra ele a verdade, o lado correto da história. Que no caso é o teu. Exato. Entendi. Beleza. Peço até com licença, porque eu fiz... Como eu tava sabendo da pauta, antes do podcast começar... Porque essa é a segunda vez que a gente grava, tá? A primeira vez a gente tentou aqui organizar as câmeras, inclusive vocês estão gostando. A gente tá tentando aqui fazer um modelo novo, um formato novo, pra ver se vocês gostam. E se gostarem, a gente vai continuar fazendo essa pegadinha aqui. E assim, por enquanto estamos com 2 câmeras, mas muito em breve estaremos com 3 câmeras aqui, filmando, tem toda aquela dinamicidade de um podcast tradicional. Mas por enquanto, 2 câmeras, espero que gostem e deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Eu fiz uma lista de coisas pra brigar contigo, mas eu vou como tu é o dono do podcast, eu vou deixar tu conduzir, Entendi. Pelo menos pra tu ter algum espaço em algum momento da tua vida. Entendi. Só pra gente deixar alinhado aqui, tu vai ficar tentando me humilhar o meu podcast inteiro? Sim. Tá certo. Tá bom. A gente se muda, a gente acha, né, que as coisas vão ser mil maravilhas até aparecer ali o primeiro, como é que eu posso dizer, a primeira mania. A gente já teve um episódio aqui sobre manias, e a gente viu que essas manias, elas geram umas brigas interessantes. Mas foram manias natalinas, não? Não tô falando desse tipo de mania. Eu tô falando, tipo, da mania que teve lá da Medina, é ótimo, do Medina. Ah, tá, entendi. E da Ana Rebeca. Né, de, por exemplo, ele enxuga a bunda e a cara com a mesma toalha, só que a ponta da etiqueta vai pra bunda e a ponta sem etiqueta vai pra cara. Que nojo.
Então, assim, essas mudanças de hábitos, né, esses encontros de criação, eles geram alguns tipos de estranhamentos, né? Qual foi, assim, o meu hábito que tu olhou e disse, puta merda, agora é pra sempre, vou ter que aturar isso aí, porque pra mudar vai ser difícil. Tem alguns, mas um que me deixa um pouco chateada, porque na minha casa, na minha antiga casa, né, porque agora é nossa casa, Na casa da sua mãe. na casa da minha mãe, a minha mãe é um pouco grilada com arrumação. Humberto bem sabe. O que foi? É porque eu não entendo como é que uma pessoa que foi criada numa casa grilada com organização tem aquele ninho de rato que tu chama de armário, mas pode prosseguir. Ai, Deus. E aí, a gente sempre foi acostumado a chegar em casa, não importa, com uma sacola com 10, com 20, a gente não coloca as coisas em cima da mesa da sala. A gente leva pro seu devido local. Lá na casa da mãe do Humberto é um pouco diferente. Todo mundo que chega com, sei lá, 500 sacolas, coloca tudo em cima da mesa da sala de jantar. E a mesa da sala de jantar vira uma grande pataquada. Mas vale explicar pra audiência o seguinte: ninguém janta na mesa de jantar, na casa da minha mãe. Todo mundo janta na mesa da cozinha, todo mundo almoça na mesa da cozinha. A mesa de jantar, ela serve única e exclusivamente como cabideiro. Mas isso não importa. Ok. Porque ali é uma mesa e não um armário. E aí isso me incomoda muito. Quando a gente se mudou pra cá, fica meio inevitável de tirar essa mania dele. Ele chega em casa e ele coloca tudo em cima da mesa de jantar. E a gente não tem mesa de cozinha aqui porque a casa é pequena. A gente só tem a mesa de jantar. A gente até tem, só não fica na cozinha, fica na varanda. Talvez vocês não consigam ver, mas ela fica bem aqui, ó. Isso me incomoda bastante, é uma coisa que eu sei que eu já perdi. Não tem como eu ganhar. E a minha mania? Bom, a tua mania são muitas, velho. São muitas. Mas a principal, eu acho que é assim. Eu sou uma pessoa que eu aprecio muito o silêncio matinal, né? Então, eu acordo sem dar uma palavra, e aí vou tomar meu banho. Quando dá pra tomar café, eu tomo café, calado. E aí vou pro trabalho, geralmente calado, ouvindo podcast, ouvindo, sei lá, um Calmo Urgente, um Incontroverso, um Vortex Podcast. Vou ali dando minhas risadinhas e tal. Mas a primeira palavra do meu dia, geralmente, ela era dada quando eu chegava no trabalho. E eu ia dar bom dia pra alguém, às vezes nem isso, né? Porque eu não sou muito caba do bom dia. Mas com a Celina é um pouco diferente, porque do momento em que ela acorda ao momento em que ela vai dormir, a matraquinha não para, meu irmão. E aí é falando, e o assunto não acaba. E fala, e de manhã eu sem conseguir raciocinar direito ainda, porque eu não sou uma pessoa da manhã. Eu talvez não seja nem uma pessoa da tarde, eu sou uma pessoa da noite mesmo. E aí o meu juízo ele fica sendo obrigado a trabalhar logo desde muito cedo, né? E isso tem um lado positivo também, né? Porque eu dormia muito tarde. E agora eu tô cada vez dormindo mais cedo. Porque eu dormia 2, 3 horas da manhã todo dia. E aí agora eu já tô dormindo meia-noite, 11h40. Esses últimos dias agora tem sido dias atípicos. Mas o que é que você tem a ver? Porque eu fico muito cansado, pô. Eu fico muito cansado. Eu fico mentalmente exausto. E aí, como Se tu odeia tua esposa, separa. Eu não odeio a minha esposa. Falando em odeio esposa, a gente fofoca, em momento fofoca. A gente teve recentemente um relato de um casal que tá junto. Sim. Mas que se odeiam, né? A pessoa, ela... Não quer estar de home office porque o marido vai estar também. Então, e esse é o ponto interessante, né? Porque a gente já passou um tempo trabalhando de home office Sim. junto, a gente, até mesmo algumas vezes que eu precisei ficar de home office, e a nossa dinâmica é muito legal, né, no home office, assim, a gente consegue se completar legal, a gente só se estressa mesmo quando um esbarra na cadeira do outro, mas... Quando ele me morde. Ou quando eu mordo ela, né, mas é impossível, né, gente, você tá aqui no home office, e aí você não virar e... não dá, né, mas, de toda forma... É muito interessante a dinâmica dos casais que se odeiam, né? E o que tu atribui a esse comportamento, assim, de pessoas que estão juntas, mas que, assim, é tanta DR, é tanta briga, é tanta coisa que parece que eles são dois inimigos, né? Nesse episódio pode estar parecendo que a gente briga bastante, mas até que não. Tô sabendo, vai.
a gente briga pouco. E agora, basicamente, como a gente ficou muito tempo namorando, as nossas brigas hoje são coisas de casa. Por exemplo, tu que lava a louça, não sei o quê. É mais isso. Porque no final das contas a gente sabe que, falando de manias, cada um já perdeu sua batalha. Então a gente nem briga, a gente aqui tá se dando uma alfinetada, mas a gente não se odeia. Mas falando especificamente de casais que se odeiam, isso quer dizer que a pessoa mesmo se odeia, porque como é que você tá num relacionamento em que você não tem um minuto de paz? É verdade. Tipo, você se odeia ao ponto de continuar nessa relação? Não, e você acordar todo dia, olhar pro lado e dizer, puta que pariu, de novo, meu, essa tralha ainda não foi embora, que porra é essa? Cara, como é que aguenta, né? Eu sinceramente até entendo quando o casal já tem filho. Porque quando tem filho já é uma coisa muito delicada. É outra dinâmica, né? É outra dinâmica, por exemplo. Tá que os dois podem trabalhar, mas acaba que talvez um ou outro ainda seja um pouco dependente financeiramente do parceiro, que não consiga sustentar os filhos sozinho, que vai ter ali uma dificuldade, até uma dificuldade na rede de apoio se separar. Então a gente não tá falando desse caso. Mas o caso que o Humberto comentou são duas pessoas jovens, sem filhos, sem pensar em ter filho ainda, até porque, meu Deus do céu, que criança triste que ia nascer. Que ia nascer, pois é. Então é um pouco bizarro de como a pessoa ainda se sujeita a uma relação em que ela não tem um minuto de paz. Esse é o resumo. É verdade. Mas também tem o ponto contrário, né? A gente tem um contraponto aí. Também tem aqueles casais que nunca brigam, né? O casal 100% paz-amor. É a sensação de que aquele casal, ele se tornou uma pessoa só, né? Que cada um perde a sua individualidade meio que durante a relação. E eu não tô falando do casal que consegue resolver suas diferenças sem brigar. Não tô falando desse tipo de casal. Eu tô falando do casal que não tem diferenças. Então, a sensação que eu tenho quando eu vejo esse tipo de casal é que cada um se anulou em uma parte para que os dois conseguissem virar a mesma pessoa, né? Então, os dois acabam perdendo a sua individualidade. Ou pior, um acaba abrindo mão da própria personalidade para evitar algum tipo de confronto e acaba vivendo em função do outro, né? Eu acho que uma das principais características da gente como casal, minha e tua, é que a gente manteve muito da nossa própria personalidade, né? A gente sai com os nossos amigos em separado quando necessário, mas a gente também se dá muito bem uns com os amigos dos outros. A gente não se anula, a gente não perde os nossos traços pessoais pra precisar da validação do outro, né? Eu acho esse ponto muito complicado. O primeiro exemplo que tu deu foi de casal que se anula e não brigam porque eles viraram como se fosse uma entidade só. Isso. Eu acho que no final acaba caindo pro mesmo ponto que a gente comentou anteriormente, que é um casal que, na realidade, tá ali porque se odeia. Não porque se odeia, mas, por exemplo, corta essa parte. Não. Ele acaba ficando junto por comodismo. Porque, enfim, também não sei falar muito. Foi isso que passou pela minha mente agora. Agora, o segundo casal que tu comentou, que é o casal que não briga porque não quer se indispor com a outra pessoa, é muito complicado. Acaba que só um abre mão de tudo e o outro fica de boa. Sim. E aí esse que tá de boa acha que o relacionamento é perfeito. Só que na realidade, a segunda pessoa aqui, ela tá muito incomodada porque ela tá abrindo mão de tudo, mas ela também não quer se mostrar incomodada. Pode E crer. aí acaba que eles não brigam. Como não existe briga no relacionamento, uma pessoa termina ainda no relacionamento, termina o relacionamento ainda estando nele. Sim. A outra meio que pega de surpresa, né? Inclusive, a gente tem um casal de amigos que aconteceu isso, né? Muito recentemente, assim, nas redes sociais, que inclusive são uma desgraça pra maioria dos relacionamentos. Esse casal de amigos nossos, assim, no Twitter e tal, era só amor, né? Só amor, só alegria. É o homem da minha vida, a mulher da minha vida e tal. E de repente, separaram. E aí, quando separaram, foi farpa pra lá, farpa pra cá. Caramba, mas os dois andavam vestidos iguais, andavam no mesmo ritmo, no mesmo passo, eram praticamente a mesma pessoa e de repente acaba caindo um pouco naquilo que tu falou, de que no fundo essas pessoas talvez até se odeiem, mas se anulam tanto a ponto de esquecer um pouco de que odeia aquela outra pessoa pelo comodismo de estar junto, né? Porque, pô, é muito cômodo você estar num relacionamento. Você não precisa estar saindo todo final de semana pra balada pra pegar gente, você não precisa se humilhar pra beijar na boca, você não passa... Eu fui tentar fazer o 3 e os dedos amarrados um no outro,
não. Fiz logo 4, né? Mas você não precisa correr o risco de tomar um fora. Enfim, tem uma pessoa ali que tá pra você à disposição pra pegar uma água, pra fazer uma parada. E, porra, é muito cômodo, né? Você tá numa situação dessa. E terminar é um desgaste muito grande, assim. Ele exige uma energia talvez tão grande quanto de começar um namoro, né? Porque você terminar um relacionamento, você sabe que você vai ter que ter aquela conversa difícil, você sabe que você vai ter que, muito provavelmente, expor alguns pontos que você guardou ali no fundo do seu coração e achou que nunca ia precisar falar sobre aquilo, e aí vai ter que revirar umas caixas, e aí talvez, se você tiver o mínimo de decência, você vai ter que fazer uma autocrítica e... Galera, autocrítica, assim, acho que é o problema do século. As pessoas perderam a capacidade de se avaliar de forma clara, porque antes a gente tinha muita mania de ver a internet e comparar o nosso backstage com o palco do outro, né? Sim. Então a gente via a galera na internet achando eles perfeitos e tal, e agora a gente rola o nosso próprio feed e pensa, minha vida é perfeita, eu sou assim, eu não tenho defeitos, olha essas pessoas comentando na minha foto, e aí a realidade virtual e a realidade acabam são bem diferentes, mas acabam se confundindo dentro do psicológico de algumas pessoas. Eu até tenho né? um ponto aqui para trazer. Vai. Que eu e o Humberto, a gente já conversou bastante sobre isso. Casais que são muito diferentes. Porque quando a gente é adolescente, a gente fica muito naquele negócio de, os opostos se atraem. E a minha humilde opinião é que um casal muito diferente não dá certo. Uma hora ou outra, eles vão ter que ceder tanto um pro outro que já não vai mais fazer sentido. O que é que tu acha? Faz sentido. Eu já tive relações com pessoas muito diferentes de mim. E é aquele negócio, é muito legal até todas as diferenças ficarem escancaradas. Gritadas. Porque depois que escancara essas diferenças, bicho, você já tá num ponto do relacionamento que aí entra no ponto que eu tinha falado antes. O desgaste de terminar é muito maior do que, sei lá, meu irmão, a vontade de continuar. Sei lá, não sei nem mais como descrever isso. Eu sei que você acaba continuando só porque, cara, porque terminar isso aqui vai dar muito trabalho. E, meu irmão, é uma sensação horrível. Porque você acorda sabendo que você tá mentindo pra você e sabendo que você tá mentindo, de certa forma, pra outra pessoa, né? Tá pensando em acabar comigo, meu amor? Então vamos voltar para nossa pauta? Vou até trazer aqui que eu deixei algumas coisinhas anotadas também. Você fez suas anotações, eu fiz as minhas, pra gente se aprofundar. Mas, assim, nós temos personalidades, de certa forma, complementares, porém, de certa forma também, até opostas em algumas coisas, né? Sempre que a gente se define, assim, como casal, fica muito claro, inclusive aqui nesse programa mesmo, vocês já devem ter percebido, que a Celina é a estressadinha, né? Oi? E eu sou o engraçadinho da relação, né? A parte do senso de humor tá comigo, né? E o estresse e tal tá contigo. E aí... Eu me acho tão de boa. Não, mas é sempre assim. Quem bate, esquece, né? Mas aí, assim, o ponto que eu queria chegar é interessante a nossa dinâmica, porque tu se estressa com coisas que pra mim são muito naturais, como por exemplo, Celina é muito apressada pra tudo, né? Ela é muito agilizada, ela quer fazer tudo correndo e tal. Inclusive tem uma piada nossa interna aqui, que os porteiros desse prédio, eles acham que a gente vive brigado, porque as portas do elevador abrem, a Celina sai correndo. Ela sai correndo, ela chega no carro e eu ainda tô saindo do elevador. E assim, é uma pressa que muitas vezes, cara, um domingo à tarde, a gente tá indo pro shopping andar, caminhar, fazer nada. E aí ela tá sempre correndo, sempre, meu Deus, eu preciso chegar muito rápido e tal. Ela vive na velocidade do Alvin e os Esquilos. E eu não. Eu vivo mais ali na Zootopia, né? Eu sou um cara um pouco mais tranquilo. Pronto, a relação da gente é como se eu fosse o cabinha lá do Zootopia, do funcionário lá do Zootopia, e ela é a coelhinha lá que fica estressada com ele. Inclusive, eu tô percebendo agora que a gente tá sem aliança. É verdade, a gente tá sem aliança. Mas, galera, a gente tá sem aliança porque foi mesmo? Nem sei. O meu foi por causa do treino, eu tirei no treino na quinta-feira e Eu não esqueci uso em de casa. botar. E ela não usa em casa, porque o nosso relacionamento é só pra rua, a gente vive de aparências. Mas enfim, o que você tem a dizer sobre os nossos ritmos diferentes? Eu acho que é verdade. Eu acho não, eu digo que é verdade. Humberto, isso é uma coisa que me estressa bastante. Vai! Tá bom, mas não se irrite! Não se irrite! Só que eu acho que me estressava mais no início do relacionamento. Ele faz tudo na velocidade 0.2, não é nem 0.5. Tudo dele tem uma falta de urgência. Vamos exemplificar. Se o meu trabalho começa às 9 horas eu tenho que estar no trabalho. Eu prefiro
dormir até mais tarde. Por exemplo, se eu dormir até 8 horas. Se eu dormir até 8 horas, eu consigo tomar banho, tomar café, sair e chegar no trabalho às 9. Humberto, pra ele estar 9 horas no trabalho, ele precisa acordar às 5 horas da manhã, gente. Isso não existe, porque ele faz umas coisas numa lentidão tão grande que chega 9 horas e ele ainda se atrasa. Vamos lá. A gente tem essa discussão semanalmente. O problema é que a Celina ela se acha muito mais agilizada do que ela é de verdade. Gente, Porque ela chega e diz, eu vou levantar às 8 horas e aí eu vou preparar o café, vou tomar banho, me vestir e tal. Só que aí ela esquece que pra ela fazer cada uma dessas coisas leva um tempo. Principalmente pra se vestir. Porque ela veste uma blusa, aí ela não gosta da blusa, aí ela vai experimentar outra blusa, aí não sei o quê. E aí vai dando 9, 9h05, 9h15. E aí, beleza, e aí eu me sento no sofá pra esperar. E aí quando ela chega aqui na porta e eu tô sentado no sofá, aí ela fica puta, porque eu tô sentada no sofá. Sendo que, bicho, eu já tô pronto, tá ligado? Só vou pegar a minha mochila que já tá em cima da mesa. E aí ela fica, mas tu ainda vai pegar a tua mochila. Isso ela falando comigo, sem estar vestida, tá? Ainda sem estar pronta. E eu já todo pronto. Então... você sabe que isso é mentira. Amor, pelo amor de Deus, a audiência tá aí, tá ouvindo, vai mentir na frente do Brasil inteiro. Meu amor, sério. Sério. Mas aí, o ponto é, o Humberto é muito lento. Muito lento. E eu sempre tô pensando em agilizar minha vida daqui a pouco. Ele fala, tu começa o dia já falando. Sim, eu começo o dia muito agitada. Porque eu já sei tudo que eu preciso fazer no dia. E aí, o meu objetivo final é descansar o mais cedo possível. O que é descansar? Simplesmente desligar o meu cérebro e ele ser um completo peito de frango. Certo. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, se for o meu dia de lavar a louça, eu já gosto de lavar a louça cedo, fazer o jantar, preparar, fazer tudo logo. E tipo, 8 horas já tá livre de todas as obrigações que eu tenho e só ficar de boa, boy, de boa. Só esperando a vida acontecer. O Humberto não. O Humberto, ele posterga tanto as coisas, mas tanto, que dá 2 horas da manhã ele ainda tem o que fazer. E aí a gente vai pro ponto de, no domingo, que em teoria é um dia livre. No domingo a gente tem algumas obrigações pra fazer. Por exemplo, ir no supermercado e montar nossas marmitas da semana. Eu gosto de ir no supermercado cedo, fazer as marmitas cedo, pra deixar o resto do domingo todo livre. E eu poder, tipo, só ficar tranquila na minha. O Humberto não. O Humberto quer começar a marmitar 10 horas da noite, gente. Isso é vida? Aproveitar o domingo, né, galera? Linha de ferro. Mas, meu amor, vamos lá. Esse negócio da urgência, nem tudo precisa ser urgente. Eu gosto muito do podcast do Viver, principalmente por causa do nome, que é Calma Urgente. Quer falar as coisas com calma, fazer as coisas com calma, coisas urgentes, entendeu? Acaba que no final, mesmo tu sendo muito acelerada, tu também se atrasa. Porque tu dá prioridade pra algumas coisas que às vezes não são prioridades. E aí acaba atrasando um pouco. E eu também faço isso. Só que eu faço isso meio que com um pouco mais de frequência. Então... todo dia. Mas assim, gente, vamos lá. A vida é muito acelerada, né? A gente precisa dar uma desacelerada mesmo. A gente precisa viver com um pouco Gente, ele mais de fala, a tranquilidade. gente precisa dar uma desacelerada, sendo que ele já vive no desacelero. Eu não sei nem se essa palavra existe. Desacelero. Não acho que é assim não, velho. Eu acho que todo mundo anda muito acelerado, todo mundo anda muito estressado. E aí, se a gente consegue dar um pisãozinho no freio, consegue viver com mais tranquilidade, né? Mas tu é desacelerado e tu é estressado. Explique essa. Aí eu perdi no argumento. Peguei! Eu sou estressado com outras coisas, meu amor. Eu sou estressado com outras coisas, assim. Mas, por exemplo, vou dar uma não é nem uma dica, né? Vou dar um exemplo de coisas que eu sou estressado. Eu não sei usar uma coisa que precisa ser aberta e não fechar esta coisa. Por exemplo, eu vou usar minha gaveta de meias. Eu abro a gaveta, tiro a meia que eu preciso e eu fecho aquela gaveta. A Celina, se ela vai no armário, ela deixa todas as portas abertas, todas as gavetas abertas. O que ela puxar, ela deixa. Se cair, caiu. E aí vira um grande ninho de cobra, assim. E aí eu preciso passar grande parte do meu tempo em casa controlando para que a casa não incendeie, para que as portas não caiam, né? Para que gente, não é seja sério. prontamente destruída, porque a Celina... a mentira rola solta. A Celina, ela tem uma capacidade destrutiva, gente, que só você vendo, porque é meio que inacreditável, assim. Como é que uma pessoa tão pequena consegue ter um nível destrutivo tão grande? É o nosso Meliodas. E então a gente é o contrário, porque a partir do momento que eu destruo tudo, tu não quer destruir nada. Gente, ele compra os bonecos dele Não e fale ele dos meus guarda bonecos. e ele guarda todas as caixas, não sei pra quê. Guarda.
Gente, a gente precisa ter uma casa só para as caixas. Porque eu acho que os bonecos não são suficientes. Tu precisa alugar aquelas coisas de guarda-coisas, que inclusive tem perto da nossa casa. Aí, tá entregando a gente de mora. Tu não sabe quem é o psicopata que tá assistindo do outro lado. E aí, porque, gente, isso é uma coisa que me incomoda muito nele. Ele é acumulador. E eu já sou uma pessoa mais minimalista. Eu gosto de trabalhar com pouco. Eu gosto de vender o que eu não uso mais, de doar. Humberto não. Ele acumula tudo que é tralha. Doar? Tamo junto há 5 anos, Celina nunca fez uma doação. Mentira! Eu fiz ano passado antes da gente se mudar. Celina joga tudo no enjoei, doação zona. Enfim. Mas, meu amor, sabe o que me estressa de verdade? Internet lenta. Pra você aí que ainda não sabe, eu me tornei um dos micro-influenciadores da BrisaNet. Então, BrisaNet, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por fortalecer aqui na internet de casa, na internet do meu celular. Tá ajudando demais, tá dando aquela crescida gigante aí nos meus números. Muito obrigado mesmo pela parceria aí, ó. Você aí que tá assistindo a gente, chegar na BrisaNet e falar, vim pelo Koala, viu? Dá lá uma moralzinha pra ele, aumenta o cachê do cara. Dá essa moral pro teu primo, que teu primo tá precisando pagar a TV nova que ele comprou pra assistir a Copa. Fechou? Então é isso, bora continuar pra pauta. Ok. E sobre casais que brigam na frente de outras pessoas? O que a gente tem a pensar sobre isso? Eu já, aqui dando um spoiler, eu fico um pouco constrangida. Não, eu acho que todo mundo que é normal fica, né? Porque eu, particularmente, eu não gosto de brigar, de ter discussão de relação na rua e tal. Acho paia. Eu fico com vergonha. Acho feio mesmo, assim. Acho que os seus problemas você resolve em casa, né? Você resolve um com o outro e tal. Eu prefiro ficar bicuda e brigar em casa do que começar a brigar na frente das pessoas. E ela fica bicuda, viu, gente? E tu também? Eu não. Gente, o bico fica, olha... Não, eu disfarço bem na rua. Tu não consegue disfarçar. Você aí, ouvinte, você disfarça bem quando você tá tretado com seu cônjuge na rua? Conta pra gente aí nos comentários uma situação onde vocês tiveram uma briga na rua e aí se resolveram em casa e como foi essa resolução. É importante pra gente saber. Vamos contextualizar isso aqui da história, né? Eu acho que é legal. A gente tem muitos casais de amigos e a gente já presenciou muitas brigas na rua, né? Pra mim, a mais memorável, na verdade, não foi nem na rua, né? Foi na casa deles, onde foi resultado de muita cachaça, né, de muito churrasco, e aí uma das partes mordeu o peito da outra. Assim, só um disclaimer, isso não foi uma atitude tóxica, a gente já fez toda a apuração com os dois lados da história, a gente vai dar o contexto aqui pra não parecer outra coisa. Isso, exatamente. A gente foi convidado para um churrasco, tinham várias pessoas nesse churrasco e tal. A gente começou a beber. Começamos a beber de tarde, fomos até de noite, quase de madrugada. E aí, obviamente, todo mundo ficou, né, bem alterado. Menos eu, obviamente. Menos tu que tu não bebe, né? E aí a gente foi embora. Na hora de ir embora, a dona da casa começou a organizar as coisas e, enfim, muita cachaça na cabeça, começou a chorar, achando que ninguém tava ajudando ela, que ela tava sendo abandonada e tal. E aí o namorado dela da época viu a situação e foi lá tentar entender o que tinha acontecido, e ela ficou dizendo que ele não ajudava em nada e não sei o que, sendo que não era verdade. O pobre do cabo tava ajudando, entendeu? Ele tava sendo ali um bom dono de casa também, porque ele também morava naquele prédio. Então ficou ali uma situação meio chata, né? Meio constrangedora. E aí ele disse, cara, por favor, me conta o que tá acontecendo e tal, e botou a mão na parede. Só que no momento em que ele encostou a mão na parede, ela achou que ele tava tentando prender ela e largou um mordidaço no peito dele. E aí foi muito bom, porque logo depois que isso aconteceu, a gente já não tava lá, né? E eu recebi 2 áudios, um dele e um dela, onde o áudio dele diz, cara, eu não sei mais o que fazer, ela mordeu o meu peito. E aí, cara, me desculpa, eu, com todo o respeito do mundo, dei uma gargalhada. Porque, bicho, é inacreditável tudo isso. E o áudio dela também completamente desconexo, né? Palavras soltas no ar. O resultado ficou tudo bem. A cachaça, o efeito da cachaça passou. Pra ele nem tanto, né? Porque o roxo ficou um mês aí. O roxo ficou um mês no peito do rapaz, infelizmente. E pra você também nunca será salvo, porque eu sempre mordo o teu peito.
É lembrando verdade. dessa história. É verdade. Sempre que a Celina lembra dessa história, ela tenta morder meu peito. E aí eu fico... Primeiro tomo um susto, depois eu acho bem engraçado, né? É uma situação meio constrangedora. Mas, acho paia. Resumindo, acho paia, briga na rua, acho constrangedor. E assim, eu acho que ninguém precisa... Quando você briga assim na rua, você abre precedente para que pessoas extra-relacionamentos se envolvam, né, na sua briga, deem pitaco, deem opinião. E tem poucas coisas que eu tenho mais abuso no mundo do que opinião não solicitada. Cara, e às vezes tem gente que até... Tem casais, né? Que até evitam falar mal um do outro pra externos, pra terceiros, pra não influenciar, né? Eu, na realidade, tento o contrário. Eu tento falar mal do Humberto pra minha mãe, mas claramente não dá certo. Porque a minha mãe sempre é pelo Humberto. Ela nunca é pra mim. Talvez eu tenha que repensar meus atos, né? Talvez. O que eu digo pra ela, porque não tá adiantando. Esse caso é interessante porque esse caso é um caso clássico de ciúme, né? Celina tem muito ciúme da relação da mãe dela comigo. A mãe dela claramente gosta muito mais de mim do que dela. Então, inclusive minha sogra... Um beijo pra senhora, todo amor e carinho aí pela senhora. Mas ela sente muito ciúme da minha relação com a mãe dela. Gente, que mentira. Mentira? Sim. Ela tem relação da minha relação com a mãe dela, ela tem ciúme da minha relação com as tias dela, ela tem ciúme da minha relação com o cachorro da tia dela, gente. Então, assim, Celina é uma pessoa que é muito bairrista com a família dela ali. Ela quer toda a atenção pra ela. Mas... não é assim que funciona. Mas é porque eu sou a queridinha da família. Erra! Você erra até eu chegar. Esse lugar agora é meu. Pelo menos até a próxima pessoa E chegar. aí, o que é que acontece? Eu me estresso um pouco, porque... Não mais ciúmes, mas, gente, vamos lá. Eu não sou uma pessoa muito adepta à comilança de frutas. E Humberto ama fruta. E a sobremesa favorita dele é delícia de abacaxi. E aí... Quando... Na verdade, é surpresinha de uva. Mas eu sou muito fã de delícia de abacaxi. Não, mas de comidas caseiras da casa, é delícia de abacaxi. Que eu faço com frequência em casa. Eu faço, Nunca não. fez. Que eu faço não, né? Que fazem pra mim. E aí, a minha mãe sabe que eu odeio delícia de abacaxi. Sim. Aí o que ela faz? Ana, minha mãe me chama de Ana. Ana, todo domingo a gente vai almoçar com minha mãe. Ela fala, o que é que tu quer pra sobremesa? Pudim ou delícia de abacaxi? Aí eu, mãe, óbvio que pudim, porque eu não como delícia de abacaxi. Quando a gente chega pra almoçar no domingo, o que é que tem lá na mesa? Me diga você. Delícia de abacaxi. E é bom. Ei, a delícia de abacaxi da mãe dela é uma loucura. Ouvinte, você aí que se inscrever lá no apoia.se/devaneios marsupiais, a partir de R$20, eu vou mandar, se você morar em Fortaleza, vou mandar não, mas você pode vir aqui em casa buscar uma delícia de abacaxi que eu vou pedir pra mãe dela fazer. Valendo só pra essa semana agora. Deixei marcado. A partir de R$20, você que contribuir, pode vir buscar aqui, traga a vasilha. Pode trazer que eu vou desenrolar uma delícia de abacaxi da mãe dela pra você. E aí eu fico muito chateada, porque a minha mãe prefere me deixar com fome. Sim. Tem restaurante do lado da tua casa. Sendo que Humberto, ele come o pudim, não é como se ele não comesse. Ele ama pudim. Eu amo pudim. Então ela escolhe simplesmente me deixar de escanteio e fazer as vontades dele. Tadinha. Tadinha, que barra. E Humberto, ele tem uma característica muito feia. Eu tenho. Que ele chega lá Eu em tenho casa... várias, né? O ouvinte agora deve estar dizendo, são várias. A tela não deixa mentir. Que ele chega lá em casa, na casa da minha mãe, no caso, e ele começa a soltar pequenas coisas que eu faço com ele, que ele diz que são tóxicas. 1 hora depois. Pois sim, a gente teve que ter uma pequena pausa, porque o interfone tocou. Torcou. Enfim, pequenas situações que eu faço, que ele diz que são tóxicas, mas na realidade só ele fazendo um drama, e ela vem imediatamente brigar comigo. Não falo mal de você. Se falar mal de você, é falar todas as atrocidades que você faz comigo, me prenda. Ó, posso fazer nada, tô de mãos atadas. Eu só chego lá e ela pergunta, tá tudo bem? Aí eu digo, estaria, se a Celina não tivesse me maltratado essa semana. Aí ela pergunta, o que foi que ela fez? Aí eu vou contar. Gente, Mas sério. eu não chego contando. Eu dou só uma prévia ali de que eu fui agredido em algum momento. Foi, né, meu amor? Sim. E eu não menti. Eu não minto em relação a isso. Em relação às outras coisas, talvez. Mentiroso! Sim, vai, pauta. Eu trouxe aqui uma dinâmica pra gente fazer. É uma brincadeirinha, onde a gente vai ser advogado de acusação e advogado de defesa ao mesmo tempo.
Você não aponte esse dedo pra mim. Baixa o dedo. Bom, é o seguinte. O nome da brincadeira é Tribunal do Casamento. Tu vai dizer alguma coisa em mim que tu não gosta e, ao mesmo tempo, tu vai dizer alguma coisa sobre mim, sobre essa coisa que tu me acusou, que tu acha legal, divertida, engraçada, bonitinha, qualquer coisa do tipo. Entendeu a brincadeira? Não. Entendi, foi nada. Por exemplo, eu odeio quando tu assiste vídeo alto no celular, mas eu amo porque tu fica rindo igual abestado de uma piada muito besta, Entendi. entendeu? Tu começa, então. Então a minha é: eu odeio as palmas chineladas que tu dá. Celina, ela tem uma habilidade especial em que ela é uma pessoa que ela não tem muita força física, mas ela... Como é que é? Não tem, meu amor. Não tem. Você ontem falou, tava sofrendo pra carregar uma televisão que não pesa 5 quilos. Meu Deus do céu. E ela bate palma numa altura tão alta, tão alta, tão alta, que dói na cabeça. E aí, geralmente, a palma, ela vem acompanhada de um grito. Independente da hora. Independente da hora. Eu sou um pouco expansiva. É, e aí pode ser 10 horas da manhã ou pode ser 3 horas da manhã. Mas eu amo que isso aí traz pra ela um senso de humor muito engraçado. Porque ela é muito engraçada fazendo isso. Então, ao mesmo tempo em que dói a minha cabeça quando ela bate e grita, ao mesmo tempo eu fico com vontade de rir, porque é bonitinho demais ela rindo de qualquer coisa. E geralmente é uma besteira absoluta. Que tu faz? Exatamente. Como eu falei, eu sou engraçadinho e você é estressadinho. Em uma situação específica, a gente ainda não morava junto, mas Humberto não é uma pessoa muito romântica. Não, pera aí. Então, eu já sei o que tu vai contar e eu quero dar uma pausa aqui. Tu tem agonia do meu TDAH, não diagnosticado. Não diagnosticado. Vai. E aí, ele não é uma pessoa muito romântica. E eu tento ver o romantismo em pequenos detalhes que ele faz. Teve um dia, lá no antigo quarto dele, na casa da mãe dele, tinha um frigobar. Que ali a gente deixava nossas besteirinhas e coisas pra gente não precisar ir até a cozinha de madrugada, até porque eu tinha medo. Ela tem medo do Gustavo Lima. O embaixador chega! Isso é muito engraçado também. E aí, teve um dia que ele sorrateiramente saiu da cama e foi na cozinha. E a gente tinha algum doce que a gente queria comer muito dentro do frigobar. Era um doce de leite, eu acho. E aí, ele pegou duas colheres de sopinha, né? Tipo aquelas pequenininhas de sobremesa. E aí, no meio do caminho, ele, opa, preciso ir ao banheiro urgentemente. Ele pegou as duas colheres, socou no bolso. Graças a Deus foi no bolso. Da bermuda que ele tava e simplesmente passou 30 minutos no banheiro. Não foi, eu fui fazer xixi, gente. Eu não tenho pedra no rim pra passar 30 minutos. E aí, quando ele saiu, obviamente, o quarto dele lá não era suíte, então o banheiro era fora do quarto. Eu escutei a porta abrindo e aí ele chegou no quarto. Olha o que eu trouxe pra gente. E eram duas colherinhas. E tipo, eu achei fofo, eu até falei, que fofo, não sei o quê. Porque tipo, pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu não falei que eu queria comer o doce, mas ele pensou, enfim, gente, pequenos detalhes. E aí, imediatamente, quando eu achei fofo, eu comecei a rir. Comecei a rir achando nojento. Porque eu falei assim, tu foi primeiro na cozinha ou primeiro no banheiro? E ele, com a maior inocência do mundo, ingenuidade, eu peguei a colher, coloquei no bolso e fui no banheiro. Aí eu peguei e falei assim, tu foi no banheiro com as colheres que a gente vai colocar na boca agora. E aí, nesse dia, ele ficou com muita raiva de mim. Porque ele tinha feito uma ação fofa e eu automaticamente descartei essa situação porque estava cheio de coliformes fecais na colher. Nesse dia, inclusive, eu acho que ele foi dormir sem falar comigo. Eu tenho que te avisar quando eu vou dormir. Não aponta esse dedo pro ouvinte. Baixa o dedo. Então, tem algumas atitudes do Humberto que eu acho fofo, só que elas não são pensadas. Então, às vezes eu me estresso com isso, mas ao mesmo tempo eu acho fofo. Ouvinte, vamos lá. Vamos trazer a realidade dos fatos aqui. Todo mundo que tá ouvindo esse podcast já foi pra um bar, não já? Maravilha. Vocês bebem, ouvintes? Creio que sim, né? Vocês já levaram a garrafa de Regnen pro banheiro? Já levaram. Vocês já levaram Eu copo? nunca levei. Não tô falando com você, eu tô falando com o ouvinte. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Por favor, deixa eu trocar ideia aqui com a minha audiência. Você que tá ouvindo a gente, provavelmente já levou também o seu copo de caipirinha pra dentro do banheiro. Então, antes de me julgar, antes de apontar esse dedo podre pra mim, veja que tem 3 dedos apontando pra você, viu? Então aponta assim, ó. Aponte assim, né?
Mas você já fez uma coisa muito parecida. E, gente, sinceramente, a bactéria ela se prolifera melhor na água. Então, se você já levou a sua cerveja ou a sua caipirinha pro banheiro, provavelmente você bebeu suco de cocô! Que nojo. Que maravilha, né? Que maneira legal da gente se encaminhando pro final do podcast. Que coisa interessante. E pra gente finalizar, eu queria propor uma brincadeirinha, outra, né? Já que a gente tá vindo aqui de uma dinâmica. É a nossa escala da DR. Qual é a coisa mais propícia a causar uma DR, a coisa menos propícia a causar uma DR, e a escala, ela deve ser feita de 1 a 5, sendo 1 a menos provável e 5 a mais provável. Perfeito? Então, eu vou começar com toalha em cima da cama. É tranquilo toalha em cima da cama. Até porque tu deixa e eu estendo todo dia, né? Gente, eu tô conhecendo outro lado da história. Eu tô conhecendo outro marido. Porque esse daqui não é o que eu conheço. Me desculpa, gente. Me desculpa. Dormir sem tomar banho. 3. Assistir o episódio da série que vocês estão assistindo juntos sem o parceiro. Acho que 4. Eu acho isso de uma traição. Se você faz isso, você tá muito perto do fascismo. Deixar a louça de molho por 9 dias. 5. 5? Te estressa muito? Me estressa. Por mais que você faça isso. Lembra que só sobrou o 2, certo? Vai, rasga. E o 2 vai ser mexer no celular enquanto o parceiro tá falando. Isso me estressa muito, meu Deus. Isso me estressa muito. Eu acho que isso te estressa muito mais do que a louça. Me estressa. É porque é o seguinte, Humberto, já um defeito extra, né? Uma DR extra aqui. Ele tem alguns probleminhas. A gente acha, de fato, que ele tem TDAH. Porque ele tem algumas coisas... A gente, no caso, ela e as 6 personalidades dela. E aí... Nós somos legião, né? E aí, porque ele tem alguns problemas, óbvio, respeitando aqui todo mundo que tem TDAH, ele tem alguns probleminhas de atenção e de foco. E aí, o Humberto, por exemplo, ontem a nossa TV, que tá atrás de vocês, chegou. A TV da sala já tava dando algumas queimaduras, né? E a gente decidiu logo comprar antes que ela abandonasse de vez a gente. Humberto, ele fica hiper focado em fazer a TV dar certo. Ou seja, montar, ajustar, fazer todos os logins de todos os aplicativos, tudo. Isso tudo ele esquece fome, ele esquece xixi, ele esquece que ele tem uma mulher para alimentar, ele esquece tudo, ele esquece absolutamente tudo que está à volta dele e ele foca 100% naquilo. E é bom. E ao mesmo tempo, em outras situações, ele não foca nada. Ele é a pessoa mais desfocada existente. Que às vezes em um momento que eu tô muito empolgada falando alguma coisa, ele tá no celular. E eu me estresso porque eu sei que ele não tá focado em mim. Porque ele não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, ainda tem isso. Já que a gente tá tendo essa DR extra, vocês já viram um meme, que é uma sequência de vídeos de um cara que ele faz tudo correndo, que ele faz tudo super rápido, dobrando roupa correndo, aí ele pega a roupa e joga de qualquer jeito. É a Celina fazendo. Ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela faz 10 coisas ao mesmo tempo. Só que tudo mal feito, né? Ela vai dobrar a roupa. Aí, ao invés dela dobrar roupa por roupa, ela pega, por exemplo, todas as cuecas, faz assim, ó, e bota na gaveta. Aí ela, vou dobrar aqui esse lençol de cama. Aí ela puxa o lençol da cama com tudo que tiver em cima. Aí joga o controle no chão, joga meu óculos, joga o controle da TV. Que mentira. Joga tudo no chão. Eu vou aqui colocar essas meias aqui, aí joga tudo no... Entendeu? Então, assim, as coisas elas são meio feitas ao rebolo. E eu, quando vou fazer uma coisa, eu foco minha atenção 100% naquele negócio ali. Então, eu vou fazer o mais perfeito que eu conseguir fazer, eu vou fazer. É que nem, por exemplo, tá com as 2 semanas que eu saí 2 horas da manhã da agência, porque eu fiquei hiper focado numa planilha. E aí eu queria deixar aquela planilha a melhor planilha que o mundo já viu. E eu, modéstia à parte, consegui. Fiz uma planilha incrível. Tenho muito orgulho dela. Se eu pudesse imprimir aquela planilha com todas as coisas responsivas que ela tem, eu imprimiria. Eu queria fazer essa planilha como se ela fosse um quadro do Harry Potter, onde ela fique mudando os dados e os dados fiquem... Porque fica parecendo... Meu amor, ficou parecendo aquele letreiro de trem, de filme, que fica... Lindo, 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 lindo. É isso. Ouvinte, esse foi o nosso episódio de hoje. Essas foram as nossas DRs, espero que vocês tenham gostado. Tô falando olhando pro nosso monitor de retorno, eu tinha que olhar pra câmera. Então, ouvinte, agora sim, olhando nos seus olhos, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato. A gente fez esse primeiro teste agora. Desculpem aí qualquer falha de qualidade na gravação, ou no áudio, ou enfim...
qualquer coisa. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram e se a gente deve continuar nesse formato. Considere também apoiar a gente a partir de R$1 em apoia.se/devaneios marsupiais. Lá você encontra várias categorias de apoio a partir de R$1 até R$120, se eu não me engano, que é a categoria mais alta, que é onde você ganha a blusa do podcast, que eu não estou usando agora, então não tem por que eu ter mostrado a blusa que eu estou aqui. E a partir de R$20 você entra no nosso grupo de apoiadores, onde a gente debate as pautas, onde você fica por dentro aí de tudo que vai rolar nos próximos episódios. Mamãe, muito obrigado pela participação. Obrigada. Viu? Quer divulgar alguma coisa? Por favor, apoia ele em apoia-se.se/devaneios marsupiais para ele começar. Apoia-se.se não, apoia.se. Apoia.se para ele começar a me pagar, porque eu sou a produtora dele, mas pelo visto é um trabalho voluntário. Denúncia, Rogerinho, aí, ó. De forma involuntária. Te amo, meu amor. Também te amo. Mas, ó, o que ela falou é sério mesmo, galera. A gente não tá batendo ainda a meta inicial, né? Que era pra conseguir manter o programa de forma semanal. A gente tem alguns custos. Então, vocês viram aí, a gente passou quase 3 semanas sem programa, porque eu realmente não tive como priorizar isso diante do que tá rolando na minha vida. Mas, vamos lá, galera. Vamos tentar bater essa meta pra gente ter o programa semanal certinho. Ou pelo menos manter ele quinzenal, pra eu conseguir pagar editor, produtora, né? Para conseguir manter essa estrutura aqui que a gente tem para lançar os episódios. Você aí que já apoia, meu muito obrigado. Seu apoio faz total diferença aqui para que a gente continue com esse trabalho, que assim, a gente se esforça muito, né, meu amor? Sim. Então vamos fazer dar certo, vamos correr atrás e é isso. E os quadros que vocês estão vendo aqui atrás são feitos por amigos, colegas, artistas que eu admiro. Então a gente tem aqui Wesley, a gente tem aqui o Dinelli, a gente tem aqui a Rafa Low, a gente tem aqui o Jokemon do meu mano Cash, tem o Mika por ali, tem aqui desse lado o Ref, os Despacitos, aqui é outro quadro do Mika, aqui em cima talvez vocês não estejam vendo, mas tem um quadro do meu cachorro. Então, gente, muita gente massa aqui e o nosso objetivo é encher essa parede só com arte de amigos e, enfim, pessoas que a gente admira. Não é isso, meu amor? Sim. Então é isso. Semana que vem talvez tenha mais, não prometo mais nada, mas vamos trabalhar para que tenha. Tô tentando trazer uma convidada aqui muito massa para que vocês, meu público feminino, né, que inclusive cresceu muito esses últimos meses, o público feminino tenha aderido aí ao Devaneios, tenha acompanhado, e isso pra gente é muito legal. Puxando o gancho, se você quiser que eu agora apresente o Devaneios Marsupiais, deixa o like. Pode desconfiar. Isso é golpe, isso é golpe. É, e se você quiser que ela vire bancada fixa também, a gente pode fazer essa negociação. Mulheres no topo, eu sozinha. Tu quer um quadro no Devaneios? Não. Meu amor, 50% tem que continuar sendo meu, tá no contrato. Você vai ser o produtor. A gente pode negociar isso aí. Enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado. Sigam @KoalaCast pra ficar por dentro de tudo. É isso, um beijo e até a próxima.